Oi, gente, elucidações mais uma vez para todos nós. E hoje nós vamos até a cidade de Botucatu, estado de São Paulo, falar com um escritor espírita, um palestrante. Ele é escritor e palestrante de toda a região do estado de São Paulo e em todo o Brasil. E o tema também nós vamos aprender muito hoje: alimentação e evolução espiritual. Quem vai comentar, quem vai trazer essa mensagem para nós é Edson Ramos de Siqueira, como já disse, da cidade de Botucatu, estado de São Paulo. Antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao lado de todos nós nesse momento. Que você possa receber muitas bênçãos, muita luz em seu lar, e você também, internauta, possa receber muitas bênçãos. Querido companheiro Edson Ramos de Oliveira, é um prazer enorme receber você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Bom, se você lançou um livro agora, né, com esse tema, alimentação e evolução espiritual, eu quero fazer uma pergunta para você. Alimentação tem alguma coisa a ver com a evolução espiritual das pessoas? Sim, Mauro. No seguinte sentido, o foco maior desse livro é a questão, é um estudo, digamos assim, do que representam os animais, sobretudo nessa questão dos animais, na questão da alimentação com carne, na questão do abate de animais para a nossa alimentação. O que significa isso? Nós estamos numa fase, logicamente, nós temos ouvido bastante nas casas espíritas, palestras, livros sendo lançados sobre transição planetária. Nós estamos numa fase de transição para a regeneração. O que são planetas de regeneração? São planetas muito mais evoluídos do que planetas de provas e expiações. Então, esse processo de evolução espiritual para a regeneração pressupõe uma série de mudanças em nossos hábitos. Não mudanças drásticas, radicais, de forma alguma. Eu sempre tenho dito nos centros nos quais tenho feito palestras sobre esse tema, que nós precisamos, nós espíritas, estudar o espiritismo, entender o nosso entorno, e gradativamente as mudanças acontecerão de forma natural. Esse é um ponto que eu sempre enfatizo, porque o radicalismo não leva a lugar nenhum, não promove mudança verdadeira nenhuma. Então o tema central é esse. Eu abordo várias questões filosóficas, científicas, espirituais, nesse sentido, do que representam os nossos irmãos, que eu chamo assim, de todos nós deveríamos chamar, porque são espíritos. Allan Kardec já nos ensina no Livro dos Espíritos que o espírito origina-se simples e ignorante. O que significa isso? Simples e ignorante não são espíritos humanos simples e ignorantes, e sim espíritos simples e ignorantes, e que segue uma trajetória, uma evolução, passando por todos os degraus da escala zoológica, chegando à humanidade, e a humanidade continua o processo evolutivo moral até atingir a angelitude. Do átomo ao anjo, assim também nos ensinou Allan Kardec. Em suma, Mauro, essa mais ou menos é a linha mestra que nós trabalhamos nesse livro. Sim, existem algumas orientações que no dia de reunião mediúnica, no dia do estudo, no dia um dia de ir para a casa espírita para fazer orações, mentalizações, a pessoa deve alimentar menos e nem comer carne. Nesse sentido que você relata, você fala, Edson? Também, Mauro, também, porque só essa recomendação já é uma evidência que existe algo por trás disso, né? É uma evidência clara, porque essa é uma recomendação que nós sempre tivemos nas casas espíritas com relação a essa alimentação. Agora, o ideal para todos nós, de maneira geral, e sobretudo aos médiuns, é que, com o tempo, deixassem de comer totalmente a carne, né, ou os produtos oriundos da carne. Isso é o ideal. Por quê? Aí vem, o espiritismo tem que explicar as razões, não é mudar ou fazer algo por fazer. Veja bem, no processo de sacrifício dos animais, de abate dos animais, quando o animal morre, o que acontece? O duplo etérico inicia um processo de desintegração. A energia vital que está armazenada no duplo etérico, ela é liberada. Então, em locais onde acontecem os abates, esses locais estão repletos de espíritos vampiros que estão ali para
sugar, digamos assim, aquela energia vital que está sendo liberada. Então, por aí, podemos imaginar as energias que ficam impregnadas naquilo que servirá de alimento depois para nós. Então, esse é um ponto essencial. Além, logicamente, do sofrimento. O mal sofre, é um processo de sofrimento também, o sacrifício, né? Por mais tecnologia que se aplique nesse processo, não deixa de ser sofrimento. Nós sabemos, a ciência do comportamento animal hoje está muito evoluída e já está detectado cientificamente que os animais, inclusive, além da inteligência e tudo aquilo que nós temos em grau menor, logicamente, né, em grau menor, tem, inclusive, consciência. Então, o fato, mais a questão da ingestão de carne, ela é cultural na humanidade. Por isso que eu sempre tranquilizo as pessoas, porque às vezes as pessoas se chocam com certas informações, mas eu tranquilizo porque é uma questão cultural. Então, nós precisamos gradativamente entender o processo, como funciona, né? E certamente, com o tempo, cada um no seu momento vai mudar o seu hábito, no seu momento, no momento certo. Quer dizer que abater os animais, a morte dos animais traz um sofrimento para eles, e naquele momento pode a alimentação ali tá muito ligada a sentimento, é isso que você quer falar, Edson? Também, Mauro, porque tudo gera uma energia negativa. A carne tem uma energia muito pesada, a energia dela é muito pesada. Nesse sentido, tanto no sentido do sofrimento deles, como no sentido, conforme eu disse, do processo de vampirização espiritual, né, de espíritos, irmãos nossos ainda com grau de evolução incipiente, que estão ali para, logicamente, sugar aquela energia que está sendo liberada no processo de abate. Então, espiritualmente é uma questão bastante séria, bastante profunda, que nós entendemos que é pouco abordada ainda nas casas espíritas, esse tema. Porém, o que eu tenho sentido, eu já fiz palestras sobre esse tema em 64 centros espíritas, e eu fiquei surpreso com a receptividade ao tema, com o interesse das pessoas em conhecerem mais isso. E sempre, repito, eu sempre enfatizo, na palestra eu já inicio, na introdução eu já digo isso, ao longo da palestra eu digo e termino dizendo, calma, né? E quando eu começo eu digo, vamos estudar uma questão importante. O Espiritismo é uma doutrina que tem como uma das suas linhas mestras o respeito ao indivíduo, né? Ao livre-arbítrio. Então o Espiritismo ele não impõe nada, o Espiritismo ensina, ele mostra, né? Tanto sob a ótica religiosa, como sob a ótica científica, como sob a ótica filosófica, as verdades que envolvem a natureza espiritual, a vida do espírito. Nós somos espíritos, todos nós somos espíritos, nós animais somos espíritos. Nós aprendemos desde a infância, na escola, nas aulas de ciências, que nós pertencemos ao reino animal. Então, qual que é a diferença que nós temos para os outros animais? É o grau de evolução, logicamente espiritual e, consequentemente, do sistema nervoso do nosso corpo físico. Os que vêm atrás, eles estão em graus inferiores, porém estão numa trajetória ascendente. Nós já passamos por essa escala zoológica e eles também chegarão onde nós chegamos. E esse é um outro ponto importante, Mauro. Isso está escrito na obra espírita. Se a gente estuda a obra de Kardec, a obra de Gabriel Delane, Evolução Anímica, Reencarnação, que é outro livro dele, nós veremos lá claramente tantos outros, Emmanuel cita isso, André Luiz fala bastante sobre essa questão da utilização da carne, ou seja, os nossos grandes mestres do Espiritismo dizem isso de uma forma muito clara, né? Mas a gente precisa buscar na literatura isso. E no livro também, no livro também eu trago pensamentos de muitas personalidades importantes da história da humanidade, de outras linhas filosóficas também, como Buda, Jesus, Leonardo da Vinci, muitos mesmo. Então, a gente vê, se você faz uma coletânea da literatura disponível, a gente fica impressionado que realmente o volume de informações é grande. Mas essas informações estão dispersas e nós tentamos juntar isso num livro só. É difícil tirar, né? Como você falou, uma cultura.
eu vi assim, os meus avós dizer que matar para comer não faz mal. Então, assim, não tem nenhum mal. Matar os animais, já que vai alimentar da carne. Então, geração passando essas informações. Você acredita que o homem vai ficando mais sensível a não querer ver os animais ser sacrificados, e com isso ele vai tirando também um pouco dessa alimentação pesada, assim como vai ficando mais sensível à mudança de comportamento? Você acredita que ele pode retirar totalmente essa alimentação que é tão comum na nossa vida? Sem dúvida, sem dúvida. Você discorreu de uma forma corretíssima. É isso mesmo. Nós temos na cultura, a humanidade, é cultural isso. Mas o que é importante também dentro disso, Mauro, é o seguinte: há uma preocupação. Eu gostaria tanto de me tornar vegetariano, mas a carne é essencial para a saúde. Então, nesse ponto eu digo uma coisa: a ciência médica e a ciência da nutrição já comprovaram, vejam bem, que a carne não é essencial para a saúde. Então, nós podemos viver muito bem, com uma saúde perfeita, nos alimentando de vegetais e de ovos, laticínios, porque os ovos e laticínios, o mel, etc., ou seja, os produtos de origem animal que não são oriundos da morte, eles podem muito bem ser consumidos e devem ser consumidos. Nós não podemos ser radicais nesse ponto. Existe, às vezes, um radicalismo nessa questão. Eu até entendo que muitos irmãos nossos queiram proteger os animais de maneira geral, estão certos, porque existem muitos sistemas de produção onde os animais não têm uma condição de bem-estar adequada, uma condição humana adequada. Então, ótimo, precisamos mudar essa realidade. Mas não há necessidade da morte para se produzir leite. Inclusive, nós conhecemos uma cooperativa de produtores de alimentos orgânicos no Paraná, que produz 30 mil litros de leite orgânico por dia, e sem que se mate animais. É proibido abater animais. Se um produtor abater um animal, ele é retirado da cooperativa, é retirado do sistema. Então, esse é o futuro da produção animal, porque os animais domésticos, eles precisam conviver conosco. Faz parte do processo de evolução espiritual deles. Eles aprendem conosco, aceleram o desenvolvimento da inteligência, e nós aprendemos com eles também. Essa interação energética nossa com os outros animais, ela é muito positiva. A prova está que muitas pessoas, ou talvez a grande maioria das famílias, hoje, tem um animal de estimação. Esse animal emite muita energia, é uma interação muito interessante, muito importante. Então, mas todos os animais podem interagir conosco dessa maneira. Não apenas os cães, os gatos, etc. Mas todos os animais. Então, não existe um animal que foi feito para a gente comer. Isso não foi feito. Virou uma questão cultural, um paradigma, mas que não é real. Né? Porque, em verdade, para que nós mudemos esse planeta para um planeta de regeneração, nós precisamos extinguir a violência desse planeta. E uma das formas de violência está no nosso prato, no prato do dia a dia, né? Porque tirar a vida de um irmão é um espírito. Todos os animais são espíritos, que têm um corpo físico, têm perispírito, têm duplo etérico, desencarnam e reencarnam, têm colônias espirituais específicas. Só muda o grau de evolução, só isso, porque o resto é tudo igual. Claro, mesmo a questão fisiológica dos mamíferos, né? Se a gente analisar a anatomia, a morfologia, a fisiologia da maioria dos animais é igual à nossa. Eles têm coração, têm pulmão, têm sangue, têm cérebro, respiram, se alimentam, enxergam, ouvem, tudo que nós temos. Tem uma sensibilidade. Então, esse é um ponto importante, que a gente reflita e entenda quem são esses seres que estão conosco desde sempre. Quem são eles? A primeira resposta são espíritos que estão em evolução. São espíritos em evolução e atingirão o ponto que nós chegamos. É assim que as coisas têm que ser analisadas, né? De uma forma serena, tranquila, mas nós precisamos estudar mais isso. Sobretudo nós espíritas que temos um embasamento bastante significativo, bastante forte a respeito dessas questões espirituais. E a literatura espírita, eu repito, a literatura espírita traz essas informações, em alguns pontos de uma forma velada, porque aquilo que eu digo, não esperemos
que Allan Kardec, em meados do século XIX, pudesse colocar abertamente essa questão da alma dos animais. Eu até digo, se a gente procurar a Revista Espírita, janeiro de 1866, lá tem um artigo escrito por Allan Kardec, cujo título é As Mulheres Têm uma Alma? Então, naquela época, discutia-se se as mulheres tinham alma. Como que quereríamos que Kardec colocasse abertamente? Lógico que ele sabia disso. Abertamente isso no Livro dos Espíritos, mas ele colocou de forma velada. Quando a gente estuda e busca, a gente encontra as informações de forma velada. Então é isso que é importante. Já André Luiz e Emmanuel já colocam de forma mais aberta, né? O próprio Gabriel Delany, de uma forma em Evolução Anímica, de uma forma, eu já disse, e Reencarnação, ele coloca também de uma forma bastante clara, de uma forma científica, que hoje, por sinal, a ciência comprovou que o que Delany escreveu está perfeitamente correto. Muito bem, agora eu quero fazer um convite às pessoas que estão nos acompanhando. Você que nos acompanha toda semana, todos os dias, nós queremos te convidar para ser um voluntário da Clínica Jesus Nazaré. A Clínica Jesus Nazaré é uma entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. E a clínica precisa de sua ajuda, da sua colaboração. Seja um voluntário, faça uma visita, leve pessoalmente as suas doações. Marque uma visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. Nós aguardamos você. Colabore, participe, ajude essa instituição. Nós hoje estamos conversando com Edson Ramos de Siqueira, da cidade de Botucatu, São Paulo. Ele que é escritor espírita e palestrante. Ele fala hoje um tema: alimentação e evolução espiritual. Bom, nós já perguntamos que assim que a gente vai evoluindo, a gente vai ficando mais sensível, né? Mas com dó dos animais, dos objetos, das coisas, né? Menos valente, né? Sendo mais manso, mais pacífico. As crianças também, os que estão nascendo agora, né, o Edson, a gente percebe nessas meninas que estão reencarnando, esses espíritos estão retornando, eles estão também, não estão gostando muito de ver muita morte dos animais, eles são muito sensíveis, né? Quando matam um frango, uma galinha na casa, sacrificam na fazenda, eles ficam um pouco bravos, chocados, não querem aceitar essa situação, né? Isso prova da evolução. Já nós, muitas vezes, somos muito carnívoros, mais carne, queremos, né, comer um quarto de um boi de uma vezada só. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos ali, na escala espírita, a gente vai encontrar nós ali, né? Em qual evolução que nós encontramos, né? Lendo ali a escala espírita, e a gente vai nos ver ali, em qual escala que a gente se encontra ali, né? A gente percebe ali quem fala dos outros, quem prejudica os outros, quem não sei o que faz aquilo, a escala que a gente encontra. A gente percebe que a alimentação realmente, a gente precisa ter mais tranquilidade para alimentar, ter mais habilidade, porque tem gente comendo muito demasiadamente, né? Sem necessidade, né, o Edson? Exatamente, você tocou num ponto muito importante. A primeira questão que você levantou das crianças é perfeita, é uma evidência. E a gente tem observado muito crianças que não querem comer carne naturalmente. Pai, não querem. Qual menino? Isso que é o grande erro nosso, né? A gente força. Por quê? Porque nós temos aquela ideia que ela é importante para a saúde. E, repito, não é. Então, inclusive, eu sempre sugiro que todos procurem orientações com um nutricionista. É fundamental, com um médico nutrólogo, um médico que conheça as questões da nutrição, para se informarem sobre isso. Como fazer com uma criança quando ela não quer comer carne? Ou com com irmãos nossos de qualquer idade. Esse é um ponto essencial. Essa outra questão que você coloca, sem dúvida, a nossa alimentação é totalmente errada. E é uma das principais causas de grande parte das nossas enfermidades. De uma boa parte das nossas enfermidades. A nossa alimentação é errada, nós comemos em excesso,
comemos coisas que não deveríamos comer de maneira geral. Então nós cometemos erros bárbaros contra a nossa própria saúde. E André Luiz já nos ensinou tão bem, em sua obra maravilhosa Nosso Lar, o que é um suicídio inconsciente. Então a alimentação errada é uma das formas de suicídio inconsciente. Sem dúvida, Mauro, sem dúvida. Sobre isso nós precisamos pensar bastante, refletir bastante e gradativamente mudarmos os nossos hábitos nesse sentido também. Muito bem, eu quero falar agora com o papai e mamãe que nos acompanham. Você que tem criança, adolescente em casa, por favor, procure uma casa espírita mais próxima do seu bairro e leve suas crianças para as aulas de evangelização. Quem ama, educa. Quem ama, evangeliza. Vamos colocar Deus no coração de cada criatura. Papai e mamãe têm uma grande responsabilidade desses espíritos que reencarnaram em sua casa e precisa receber orientação espiritual. A evangelização na casa espírita é de graça, não se cobra nada. E papai e mamãe também podem ficar em outra sala ouvindo e aprendendo também as mesmas coisas que as crianças estão aprendendo com os evangelizadores. O papai e a mamãe podem estar em outra sala ali convivendo com outras famílias e sendo importante essa integração. Vale a pena. Faça o investimento do seu filho. A escola é importante, o ensino é importante, mas a evangelização é muito importante para o progresso do mundo e o progresso espiritual de todas as criaturas. Faça e dê esse presente às suas crianças, seus adolescentes. Lembre também, na hora de presentear alguém, presentear um amigo, uma amiga, as suas crianças, coloque o livro de infanto juvenil, para que eles também possam ler, estude com eles em casa, e também para seus amigos. Na hora de dar um presente, coloca um livro espírita ali junto, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Essa obra aí do nosso expositor de hoje, Edson Ramos de Siqueira, tema com alimentação e evolução espiritual. Isso é muito importante. A gente vai ver por que a gente come demais, sem necessidade, né? Alimentação muito pesada que prejudica muito o nosso organismo e até nosso corpo físico, né? A gente fica obeso, fica diferenciado dos outros devido à nossa alimentação ser inadequada. Voltando então com o nosso companheiro Edson Ramos de Oliveira, o escritor espírita, né? Edson, olha, é lamentável, mas assim, a gente vê, parece assim, as pessoas constroem uma casa, já deixam um espaço para ser uma churrasqueira e fazer um lugar de ter bebida também. Eu fui visitar a casa de um colega que estava construindo, falou assim, uma hora, churrasqueira ali, um boteco, então não quis falar onde vai guardar as bebidas. Eu falei, que porcaria você está fazendo, trazendo para sua casa, tem um lugar lá de pôr as bebidas, os whisky, né? Falei, quer dizer, se sente muito importante, né, em estar construindo uma churrasqueira e pôr no lugar das bebidas ali o uísque para oferecer e coisa, bebida muito pesada, muito forte, né? Mas é a coisa que vem falta de evangelização, né, Edson? Tem coisa melhor para fazer em casa, não tem? Ou para se oferecer até para os visitantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma vez... Queijinho assado, né, com suco, né? Eu fui na casa de uma pessoa que é naturalista, e aniversário dele lá, e comi coxinha, comi pastel, e comi tanta coisa, eu nem sabia, não era carne, era de soja, né? Uma coisa deliciosa, eu comia assim como se estivesse comendo carne, nem deu para perceber que não era carne. A mulher dele, muito habilidosa, né, na culinária. É o que nós devemos aprender, né, Edson? Sem dúvida. É aquilo que eu disse, quem já está nesse caminho, preocupado em transformar-se espiritualmente, tem que pensar em todos os fatores que interferem nesse processo de evolução. E, sem dúvida, tudo isso que você falou é uma realidade, só que é cultural, né? Nós aprendemos que é bacana ingerir bebidas alcoólicas, que é legal você passar uma tarde toda comendo carne, etc. e tal, comer carne todos os dias, mas isso, sob o ponto de vista espiritual, está na contramão. Eu vou repetir o que eu já disse, ninguém deve parar de sopetão, né, bruscamente, mas deve começar a refletir sobre isso, o que representa cada fator que nós temos em nossa alimentação, em nossos hábitos cotidianos. O porquê, né, desses excessos, o porquê nós temos o hábito de ingerir determinadas coisas que nós sabemos que fazem mal para a saúde. As informações estão aí à nossa disposição, como as bebidas alcoólicas, o cigarro, etc. e tal.
Então, sem dúvida, o processo de evolução espiritual pressupõe tudo isso também, porque é aquilo que eu digo, no planeta de regeneração não existe churrascaria, não existe barzinho para tomar cerveja, não existe nada disso. É um outro nível de evolução, é um outro nível muitíssimo diferente do nosso aqui, desse planeta de provas e expiações. Então nós precisamos pensar nisso, pensar no futuro é pensar na nossa evolução espiritual. Isso é pensar no futuro. Esse é um ponto fundamental. Vamos falar do seu livro. Seu livro, como fazer para localizá-lo, para comprá-lo, para adquiri-lo? Eu posso enviar, né? Então, por e-mail, meu e-mail é meu nome todo, edsonramosdesiqueira@gmail.com. E também pode-se entrar em contato na loja virtual da Editora Solidum, em Barra Bonita, Editora Solidum. Do Roosevelt? Isso mesmo, isso mesmo. Certo. É do Roosevelt. Muito bem. Editora? Solidum. Solidum, isso. .com? Editora Solidum já é .com.br, se não me engano. Muito bem. Nós queremos te agradecer, Edson. Se você quiser vir em Uberlândia, se você puder vir em Uberlândia, nós colocamos à disposição para montar algumas palestras para você e você lançar seu livro aqui na nossa cidade, tá bom? Estou à disposição, Mauro. Estou à disposição. Nós podemos combinar, sim. Tá bom. Será um prazer muito grande. Vamos falar depois, tá ok? Olha, agradecemos sua participação. Em outros momentos você virá com outra palestra. Tudo bem, companheiro? Se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade, Mauro. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau. Gente, estamos terminando, encerrando. Semana que vem tem mais. Se Deus quiser, tem mais. Se Deus quiser e Ele quer. Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima semana.